Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Jefferson Goulart. Há alguns anos que eu trabalho fazendo treinamentos para a segunda fase do Revalida, em especial a segunda fase, que foi a fase em que eu trabalhei já como paciente simulado e como chefe de estação do INEP. Também faço recursos para o INEP, mas o meu forte mesmo é a segunda fase do Revalida. E eu costumo dizer para meus alunos que a segunda fase do Revalida é uma prova muito teatral, de vocês irem lá verbalizar, se expressar corretamente. Lembrem que tempo é ponto. Tudo que vocês verbalizam nesses 10 minutos pode se converter ou não em pontos. Então, nessa videoaula, aqui nessa primeira que eu trouxe para vocês, de várias que eu pretendo fazer, eu vou trazer para vocês 10 passo a passos do que vocês podem fazer para mandar bem lá no dia da prova e não travarem e fazerem uma boa anamnese, um bom exame físico e conseguirem garimpar o máximo de pontos possíveis. Então, vamos lá? Então, gente, no passo a passo número um, que é o mais tranquilo, vocês vão entrar lá dentro da sala, vão bater na porta antes, vão se direcionar à câmera indicada lá por eles e vão ler o QR Code que vocês vão ganhar e se apresentar como candidato à revalidação. Lá dentro dessa sala vão ter 4 pessoas que vão estar lá. Dois delas serão 2 câmeras que vão fazer toda a gravação de toda a atuação de vocês dentro dessa estação. Vai ter um chefe de estação que nada mais é do que alguém que vai estar lá para entregar exames, orientar vocês em algumas situações e vai ter no mínimo 1 ou 2 pacientes simulado. Em geral, sempre é um paciente simulado, mas tem estações que acabam tendo dois. Mas não costuma ser muito comum porque torna uma prova muito cara. E é bem importante frisar que no dia da prova de vocês não vai ter ninguém lá dentro que vai estar avaliando vocês. Vocês não são avaliados naquele dia. Por isso até então que é gravado toda a atuação de vocês lá. Então, no passo a passo então número 2, vocês vão iniciar com a leitura. Geralmente o comando da questão ele fica gravado, fica colado ali na mesa de vocês e nas últimas edições para cá o INEP tem colocado textos muito longos. Então eu sugiro vocês que leiam com bastante calma, com bastante atenção, para não precisar fazer mais de uma leitura, que isso pode comprometer o tempo de vocês. Após ter feito essa leitura, então, vocês vão se apresentar para o paciente simulado. Olá, boa tarde, meu nome é Jefferson, sou o médico que vai fazer teu atendimento. E aqui é importante vocês perguntarem para o paciente as informações mais importantes. Por exemplo, qual é o teu nome, tua idade, tua profissão, teu estado civil, religião também, algumas pessoas costumam perguntar. Eu acho que pode ser importante perguntar a religião também. Vai que o INEP inove e coloque algum paciente que é testemunho de Jeová ou que tem alguma relação com a religião. Então vale a pena que vocês perguntarem tudo. Eu sempre oriento os meus alunos a não fazerem muitas perguntas de uma vez só, porque eu já fui paciente simulado e às vezes eu era bombardeado de perguntas e eu não lembrava de falar tudo para o candidato, porque o paciente simulado ele decora todas as falas. E imagina tu perguntar 7, 8 coisas para o paciente simulado, dificilmente ele vai lembrar tudo. Então perguntem pausadamente até 3 coisas por vez, exceto aqui na introdução que vocês vão perguntar essas 5 perguntas: qual é o teu nome, tua idade, tua profissão, teu estado civil e tua religião. No passo a passo número 3 é um passo a passo bem importante, que é o passo a passo da queixa principal. Então, logo depois que vocês se apresentaram, vocês vão perguntar: então, fulano de tal, o que te fez procurar atendimento aqui no dia de hoje? Claro que se não for um caso de trauma, que o paciente esteja inconsciente. Aí o paciente vai dizer: ah, doutor, eu estou com uma dor torácica. E essa queixa principal do paciente é muito importante. Tentem destrinchar o máximo de informações possíveis aqui, pessoal, porque aqui provavelmente vai sair a maior parte de pontos que vão estar na anamnese. Por exemplo, se o paciente falar para vocês que está com falta de ar, pergunta se tem relação com o decúbito, se ele acorda de madrugada, se tem alguma posição de melhora ou de piora. Então, perguntem o máximo de coisas possíveis aqui na queixa principal. Eu sempre costumo dizer para os meus alunos que a queixa principal é como se fosse um buraco. Vocês vão ter que cavar o máximo de informações possíveis aqui para tentar garimpar o máximo de pontos aqui. E aqui é bem importante porque ele vai direcionar vocês para o diagnóstico e até para os exames que vocês vão ter que pedir mais para frente.
Então, dê uma atenção bem especial aqui na queixa principal, que vai ter alguns pontinhos certos aqui. No passo a passo número 4, vocês vão explorar as queixas secundárias do paciente. Eu vou até fazer mais para frente um vídeo especificando melhor sobre as queixas secundárias, que são aquelas queixas que não estão relacionadas ao problema que o paciente veio relacionando nessa consulta. Lembrando que na prova do INEP, tudo que vocês falam pode acabar se convertendo em pontos. Então é bem importante vocês terem uma boa anamnese da queixa secundária, perguntando sobre vacinação, alterações do hábito urinário, intestinal, se for mulher, perguntar do ciclo menstrual, se for um paciente mais jovem, perguntar se tem parceiro fixo, se usa preservativo. Então a queixa secundária é explorar tudo que não tiver na queixa principal. E aqui sempre tem alguns pontinhos que vocês conseguem garimpar. Por exemplo, se for uma mulher com 50, 60 anos, perguntar se já entrou na menopausa, se fez a mamografia, se fez o Papa Nicolau, se fez a ecografia endocervical. Então, tentem montar um esqueleto para vocês não esquecerem de falar os tópicos mais importantes aqui. Lembrar que se for uma criança entre 9 e 14 anos, é bem importante perguntar se fez a vacina para o HPV, que teve uma modificação recente. Então aqui também sempre dá para garimpar uns pontinhos bons. O passo a passo número 5, então, é o passo a passo que vocês vão solicitar o exame físico do paciente. E aqui é bem importante vocês serem bem sucintos e não demorarem muito tempo pedindo esse exame físico. Tem candidatos que às vezes ficam 2 minutos pedindo todo esse exame físico, mas lembrem que 2 minutos é 20% da prova de vocês. E eu sempre aconselho o povo a fazer entre 30 a 40 segundos para pedir o exame físico. E até nas últimas edições das provas do INEP, eles têm colocado ali, realize o exame físico direcionado para a queixa do paciente. Ou seja, focar na queixa principal do paciente. Peçam um pouco mais geral, peçam sinais vitais. Não se esqueçam também de pedir as principais manobras semiológicas do paciente. Por exemplo, se está com alguma dor abdominal, pedir Murphy, Bloomberg, Rosvin. Mas façam um exame físico peçam ele mais direcionado para a queixa do paciente. E não percam muito tempo pedindo isso, porque isso pode comprometer a prova de vocês. E não se esqueçam das manobras semiológicas, que são bem importantes. E ainda nesse passo a passo, vocês vão receber esse card com todo o exame físico que vocês solicitaram, vocês vão ter que verbalizar. E aqui é bem importante, gente, que vocês têm que verbalizar as alterações que tem ali. E o que não está alterado também. Por exemplo, se vocês pegarem uma saturação de 80%, vocês não vão dizer saturação 80% ou mudar a entoação da voz. Vocês têm que dizer que está em baixa saturação ou está com uma hipóxia. Vocês têm que dizer se está normal ou se está alterado. E é isso que a banca quer. E eles são cobram muito isso, que vocês verbalizem as alterações. Então não deixem a banca tirar ponto de vocês disso. Digam se está normal, se está alterado. Por exemplo, um IMC de 28. Vocês não vão dizer IMC alterado, vocês vão dizer que o paciente está sobrepeso. Então, basicamente é isso. É bem tranquilo. É pedir o exame e verbalizar tudo que entregarem para vocês. No passo a passo número 6, é o passo a passo da solicitação dos exames. Então aqui é bem importante e a banca tem modificado bastante esse padrão. Procurem solicitar primeiro os exames mais pertinentes para o caso. Por exemplo, se é um paciente que está com diarreia, solicitem primeiro parasitológico em 3 amostras, exames mais coerentes com o caso. E aqui também é bem importante de destacar para vocês que a banca não costuma aceitar quando falam eletrólitos, ionogramas. Vocês têm que dizer quais eletrólitos que vocês querem. Sódio, potássio, ureia, creatinina, seja lá o que vocês forem pedir. Peçam mais exames, mas primeiro solicitem os mais importantes primeiro, porque a banca tem ultimamente modificado e colocado ali no checklist. Você só será pontuado pelos 5 primeiros exames ou pelos 3 primeiros exames. Lembrar também sempre de solicitar primeiro os exames laboratoriais e depois os de imagem. Lembrem sempre de aumentar essa escala, essa gradatividade de complexidade. E depois também, se vocês tiverem alguma alteração na ausculta ou na ausculta cardíaca, por exemplo, solicitar um eletro. Lembrar que não é só eletro, é eletro em 12 derivações e um ecocardiograma.
Em geral, sempre que teve alteração no eletro, a banca forneceu um eletrocardiograma em 12 derivações ou um ecocardio. Mas peçam os dois que vale mais a pena, porque se tiver alteração, um dos dois vão estar ali disponíveis para vocês. É importante frisar também, gente, que vocês precisam verbalizar as alterações nos exames laboratoriais ou de imagem que eles derem para vocês. Se eles derem um raio-x em PA e perfil e tiver alguma alteração, alguma consolidação ou qualquer alteração que seja, vocês têm que verbalizar, isso vai valer ponto. Se tiver uma eosinofilia, por exemplo, em algum paciente asmático ou com alguma verminose, ou principalmente desvio à esquerda, que a banca tem cobrado bastante nas últimas edições. Então lembrem, vocês têm que verbalizar todas as alterações que vocês encontrarem nos exames laboratoriais ou de imagem, porque isso vai valer ponto na prova de vocês. Então, depois de ter realizado toda a anamnese, todo o exame físico, ter verbalizado bem todas as alterações, ter solicitado os exames laboratoriais e os exames de imagem e ter verbalizado também, a gente vai para o passo a passo número 7, que é o diagnóstico. E aqui, gente, é bem importante vocês deixarem o mais claro possível e dizer assim: minha hipótese diagnóstica é dengue, minha hipótese diagnóstica é diarreia aguda. Então vocês têm que deixar bem claro. E aqui eu também trago uma dica bem importante para vocês, que a banca tem cobrado em algumas edições, que é relacionar os achados da anamnese, do exame físico, com a hipótese diagnóstica. Então, o que eu costumo dizer para os meus alunos? Falem assim, ó. Então, de acordo com os achados na anamnese, no exame físico e nos exames complementares, a minha hipótese diagnóstica é dengue. Deixem bem claro que vocês estão relacionando todos esses achados. Então, aqui é bem importante, vocês têm que deixar bem claro na hipótese diagnóstica de vocês. Vocês podem mudar o diagnóstico se virem mais para frente que não era dengue, por exemplo, era meningite ou era alguma outra coisa. É só vocês falarem que vocês estão retificando o diagnóstico. Então, falem assim: eu gostaria de retificar o meu diagnóstico, porque agora minha hipótese diagnóstica é meningite. E a banca em geral aceita. A não sei que seja uma estação que eles colocaram lá no comando que só valeria o primeiro diagnóstico. Mas isso é muito raro de acontecer. Então, pensem bem no diagnóstico de vocês e deixem o mais claro possível. Vocês terem realizado o diagnóstico, a gente vai para o passo a passo número 8, que é o passo a passo do tratamento medicamentoso. No tratamento medicamentoso é bem importante vocês verbalizarem o tratamento que vocês vão dar para o paciente de vocês. Se ficarem com alguma dúvida em que medicação vocês forem dar, digam mais de uma opção. Por exemplo, eu posso dar ou amoxicilina, ou azitromicina, ou amoxicilina com clavulanato, porque a gente sabe que na medicina são vários tipos de tratamentos que a gente consegue dar. Por exemplo, a gente sabe que na infecção do trato urinário, o preconizado pelo Ministério da Saúde é a nitrofurantoína. Só que tem algumas outras literaturas que orientam que pode ser dado quinolonas, como ciprofloxacino, ou algumas outras medicações. Então falem, eu vou dar de tratamento ou amoxicilina, ou nitrofurantoína, ou ciprofloxacino, mas deixem claro as medicações que vocês dariam para esse paciente. No passo a passo número 9, a gente vai para o tratamento não medicamentoso. E essa parte o INEP adora, porque aqui é onde vocês vão orientar para o paciente, por exemplo, medidas de mudança do estilo de vida, como por exemplo, praticar atividade física, ingesta hídrica, melhora da qualidade do sono, parar de fumar, que geralmente se for um paciente fumante, com certeza vai ter um pontinho aqui sendo avaliado que vocês recomendaram ou orientaram o paciente a parar de fumar. Lembrem que o passo a passo número 9, gente, é o da mudança do estilo de vida, tudo que não for medicamentoso. Caminhadas diárias, cuidado com a alimentação. Lembrem que no mundo fictício do INEP, o posto de saúde de vocês tem nutricionista, tem educador físico, tem psicólogo. Então, usem bastante desse artifício aqui para vocês conseguirem garimpar o máximo de pontos possíveis nas orientações não medicamentosas. E no último passo a passo, que é o de número 10, vai ser o do segmento final. Aqui vocês vão dar todas as orientações para o paciente, manter um acompanhamento vertical e multidisciplinar na unidade básica de saúde,
perguntar se o paciente tem dúvidas, marcar retorno. E aqui é bem importante também orientar o paciente sinais de alarme. Por exemplo, se a gente pegar um paciente com diarreia, a gente vai orientar sinais se tiver desidratação, vômitos constantes, rebaixamento do nível de consciência, procurar atendimento médico de imediato. Então, aqui no último passo a passo é o segmento final, que vocês vão orientar as informações básicas para o paciente e não esquecer de perguntar se ele tem alguma dúvida, porque aqui também o paciente pode trazer para vocês alguma informação importante da estação. Por exemplo, ele pode perguntar algum efeito colateral de algum medicamento, que pode ser algum dos critérios de pontuação sobre isso. Então, gente, basicamente era isso. Eu tentei dividir nesses 10 passo a passos do que vocês fazerem lá no segundo dia de prova, desculpa, na segunda etapa da prova de vocês, da prova do Revalida. Qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários ou mandem mensagem lá no Instagram que eu respondo para vocês assim que possível. Então, até a próxima.